Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou a professora Michele e nós estamos aqui hoje para a nossa aula número 2 do terceiro ano de ciências, né? Hoje nós vamos abordar as unidades 3 e 4. Nós vamos falar sobre o ciclo da água, tá? Na natureza. E a dengue, tá? Nessas duas unidades que nós iremos trabalhar hoje, ok? Vamos lá, pegue o seu material, pegue a sua apostila, o estojo, lápis e borracha para acompanhar a nossa aula. A nossa rotina, na unidade 3, nós vamos falar sobre o ciclo da água, trocar ideias nas páginas 280, 281, Você é o cientista, até a página 282, a transpiração das plantas, página 283, Você é o cientista 3, na página 285, o ciclo da água na natureza, página 286, atividades das páginas 287 a 289, Vamos ver na unidade 4 um pouquinho sobre a dengue, tá? Prevenção, sobre o mosquito, nas páginas 292 a 294. E as tarefinhas para casa, tá? Páginas 290, 291, 295 e 296. Muita coisa legal, não é? Na página 280. Abra aí o seu material, na página 280, conteúdo de ciências. Nós vamos falar sobre o ciclo da água, isto mesmo. Lá no segundo ano, a turma do Luan montou um terrário. Vocês lembram o que é um terrário? Para observar os animais e as plantas que podem viver em um jardim. Agora, usaremos de novo o terrário, mas desta vez nós vamos investigar como a água se transforma na natureza. Lembrando que na aula passada nós falamos também um pouquinho sobre a água, os estados físicos da água. Lembra o estado sólido, que nós demos o exemplo do gelo, das geleiras, o estado líquido, né, que é a água líquida, o estado gasoso, trouxe até o umidificador para a gente observar a vaporização da água, né? E hoje nós vamos dar continuidade neste conteúdo. Aqui, ó, nós vamos estudar sobre o ciclo da água na natureza. Na página 280, nós temos aqui a turma do Luan. A professora Mônica chamou as crianças lá para o laboratório, eles fizeram a experiência como nós, e olha só, a turma toda alegre. A professora falou assim: vamos regar o terrário e depois fechá-lo com plástico transparente. O Edgar falou: a terra está ficando bem úmida. A Maria: não pode colocar muita água, lembra? A Vitória: é porque as raízes das plantas apodrecem se colocar muita água. O Luan: e as plantas morrem também com o excesso de água, tá? Página 280, o nosso material, trocar ideias. O que você acha que acontece com a água quando ela é colocada dentro de um terrário? O que vocês acham que acontece com a água? Será que ela evapora? Será? Vamos ver o que acontece? Olha aqui um mini terrário bem pequenininho, olha que legal. Dentro de uma garrafinha bem pequenininha. Na página 281, vira aí no seu material, o terrário. O que é um terrário? Vamos relembrar. O terrário é um mini jardim que imita o ambiente natural, tá? Ele pode ser montado em um recipiente de vidro ou de plástico.
tá? Plástico transparente, para você poder observar o que vai acontecer, né, com o processo da água. Costuma ter pedras, carvão, terra e plantas. Observando um terrário, podemos compreender o funcionamento de muitos fenômenos na natureza. Um espaço tão pequeno aqui, ó, mas dá para nós fazermos várias observações. Aqui tem a ilustração de um terrário, tá? Ó, vocês estão percebendo que ele imita um ambiente bem natural, bem próximo ao da natureza. Página 281, agora nós vamos para a nossa experiência, o nosso experimento. 281, corre lá, você é o cientista. Seguindo as orientações do seu professor, eu vou ensinar vocês a montar um terrário, é opcional, quem quiser fazer em casa, as crianças costumam gostar de fazer esse terrário, tá? O que nós vamos utilizar, professora? Se eu quiser fazer um terrário, nós vamos utilizar um pote, tá? Pode ser um pote de vidro ou um pote de plástico transparente. Eu aconselho vocês a fazer num pote de plástico transparente, que é mais seguro, ok? Então, nós vamos precisar desse pote. Ah, professora, já arrumei o meu pote de plástico transparente. O que eu vou colocar? Você vai precisar de pedrinhas. Olha, eu trouxe aqui pedrinhas. Não precisa ser essas pedrinhas coloridas igual a professora trouxe aqui, não. Pode ser as pedrinhas simples que você tem aí na sua casa. Dá certo, tá? Pedrinhas. Você vai precisar de terra adubada, ok? Olha aqui, ó, eu trouxe um pouquinho de terra adubada. Você pode pegar no quintal da sua casa, da vovó, pede para a vizinha, tá? Precisar também um pouquinho de carvão, tá? Aqui, ok? E plantinhas. Aí pode ser a plantinha que você tiver na sua casa, pode pedir para a vovó, para a mamãe, para a titia, tá? Para colocar. Professora, já consegui os meus materiais. E agora? Agora nós vamos para a etapa de montar, tá? Você vai colocar pedrinhas, você coloca terra, você coloca o carvão. Se quiser colocar, pode colocar de novo um pouquinho de terra. E você vai colocar plantinhas. Olha aqui no nosso terrário, ó. Nós utilizamos vários tipos de plantinhas. Ok? Tá vendo? Por que, professora? Feito o terrário, colocou as pedrinhas, a terra, o carvão, colocou tudo direitinho. No seu material, na apostila, na página 281 aí, está aqui todo o material que você vai utilizar, tá? Tem também a forma como você vai colocar na sua apostila, no seu material, tá explicadinho passo a passo. Colocou lá as pedrinhas, o carvão, a terra, a plantinha. O que você vai fazer? Colocou a plantinha, você coloca um pouco de água. Por quê, professora? Porque a água, ela é um ser vivo, tá? E ela precisa de água para sobreviver. Você vai lá, rega o seu terrário com água e aí a nossa experiência começa. Você vai tampar, ó, esse aqui eu já trouxe o que nós fizemos com todos os materiais que está descrito na página 281 da apostila. Colocou os materiais aqui dentro do pote, colocou a plantinha, coloca a água. Colocou a água, você vai tampar com o papel plástico, ó. É aquele que a mamãe usa na cozinha para tampar os alimentos, tá? Colocou, você vai deixar esse pote em um lugar que tem iluminação, que tem luz solar, tá? Não precisa colocar onde tem a luz solar direto, tá? No vidro, mas tem que ser um local iluminado. O que vocês vão observar que vão acontecer? Conforme os dias forem passando, essa água aqui, vocês vão observar que ela vai estar no vidro. Olha, no meu vidro aqui
ele tem gotículas de água, tá? E na tampa do meu pote, que é o plástico, olha que interessante, também tem gotículas de água. Chacoalhar vai cair aqui, ó, gotículas de água. Aí você vai perguntar, professora, a água estava na terra, como é que ela foi parar na tampa do pote, que é o plástico? É o seguinte, a plantinha, ela precisa da água para sobreviver. E lembra que nós falamos sobre o ciclo da água na natureza? Quando esse pote ele entra em contato com o calor, tá? Ou com a luz solar, ou com o calor, essa água que está aqui, ela vai para as plantas e as plantas transpiram, tá? E essa transpiração das plantas causa a evaporação. Chegando aqui, ó, processo de vaporização da água na parte de cima, como nós tampamos, lembra das nuvens que eu expliquei na aula passada, né? Que a água evapora, ela chega num ambiente mais frio, como o nosso pote, aqui o ambiente está mais frio. Esse vapor no ambiente mais frio, ele se transforma em gotículas de água. É o mesmo processo da natureza. A água das plantas, dos rios, dos mares, dos oceanos, vem o calor, tá? Essa água evapora, chega em um ambiente mais frio. Nesse ambiente mais frio, ela se transforma em gotículas de água, ou até mesmo em cristais de gelo. Foi aquela experiência da panela que eu trouxe para vocês a semana passada. Então, vocês vão observar, eu trouxe aqui também um terrário mais simples, tá? Aqui a plantinha tá para fora, mas depois seria interessante colocar ela para dentro, para tampar, colocar um plástico. Tá bom? Então, com esse experimento, nós observamos que as plantas transpiram, é o processo de transpiração. Depois nós vamos ver no nosso material como que essa água chega até as outras partes das plantas. Será que é pela raiz? Será que é pelo caule? Será que começa pelas folhas? Nós vamos ver sobre esse processo de transpiração das plantas. Entenderam como o terrário funciona? O terrário é a imitação do ciclo da água na natureza, tá? Vamos lá para a próxima parte. Página 282. Após as suas observações no terrário, responda as questões. Então, eu fiz o terrário, coloquei as plantinhas aqui, coloquei a água, tampei esse terrário, coloquei ele num ambiente onde tem luz, né, iluminação, luz solar. Vou aguardar alguns dias. O que vocês vão observar que aconteceu aqui no meu terrário? Isso mesmo, que nós acabamos de falar. Houve alguma mudança? Ou está do mesmo jeito, mesmo você colocando água? O que aconteceu com as plantas? Olha só. O vidro ficou embaçado, professora. Teve até algumas gotículas de água no meu vidro. E as plantinhas continuam vivas, professora. É isso mesmo, tá? Agora o exercício número 2. Lembrando que vocês podem fazer com calma, assiste a videoaula uma vez, entende o conteúdo, depois assiste de novo respondendo, tá? Alguma dúvida você pode entrar em contato com a sua professora. Número 2. Por que você acha que isso aconteceu? O vidro ficou embaçado com gotículas de água. Por que será, professora? Vamos ver? O que aconteceu no terrário, crianças, tem a ver com a transpiração das plantas. Plantas também transpiram. E com o ciclo da água na natureza. Interessante, né? Um ambiente tão pequenininho nos mostra o ciclo da água na natureza.
Vamos para a página 283 do nosso material. Vira lá na página 283. Nós vamos falar sobre essa transpiração das plantas. Você percebeu que no terrário fechado ocorreu a formação de gotinhas de água nas paredes e no plástico. Se você não tampar o terrário, vai ficar mais difícil você observar. Por quê? Isso mesmo, né? Porque a água vai se evaporar no ambiente. Você não vai conseguir ver aqui na tampa as gotículas de água. Mas você sabe como foi que elas apareceram lá? Isso mesmo. Quando o terrário é regado, a água infiltra-se no solo, tá? Parte dessa água é absorvida, olha aqui por onde? Pela raiz da planta e sobe chegando até as folhas. Tem algumas folhinhas com gotículas de água. Com o calor do sol, a água do solo, que está aqui, tá? E das plantas, o que ela faz? Ela evapora. E o vapor de água sobe até chegar no plástico. Ali, o vapor se resfria, tá? Porque ele encontrou um ambiente um pouquinho mais frio. E ele não teve para onde sair, né? Voltando ao estado líquido de novo. Olha, ou seja, voltando até a forma de gotinhas de água, tá? Quando muitas gotinhas se juntam, formando gotas maiores, elas caem de volta à superfície de terra no terrário. Por isso que às vezes não é necessário você ficar regando todo dia, porque essa mesma água que está aqui, ela cai de novo regando as plantinhas. Por isso que se chama ciclo. Ela vai e ela volta, tá? É um ciclo. Entenderam? Muito bem. Ainda na página 283, a turma do Luan conversando aqui, as plantas transpiram, ou seja, soltam água, né, em forma de vapor, por onde? Pelas folhas. Como é? Luan perguntou, não entendi. Então elas suam? Mas não dá para ver isso. Professora Mônica, há um jeito de comprovar que as plantas transpiram? Há um jeito? Página 284, eu trouxe aqui uma sugestão, se vocês quiserem fazer na casa de vocês. É um experimento, tá? Como comprova que elas transpiram? Pode pegar uma plantinha, pede autorização para a mamãe, não vai pegar a plantinha da mamãe sem autorização não, tá? Pega essa plantinha, amarra um saco plástico, fecha a parte de baixo do saco plástico, tá? Você vai molhar essa plantinha de vez em quando aqui na terra, coloca um pouquinho de água e você vai observar que esse saquinho vai ficar com o quê? Com gotículas de água. Aí você vai observar esse processo de transpiração. É uma sugestão, tá? Da página 284. Ainda na página 284, tem um Você Sabia? Por meio da transpiração, uma árvore grande, tá? De grande porte da Amazônia, olha só, crianças, elas podem liberar na atmosfera cerca de 500 litros de água. Na forma do quê? De vapor por dia. Esse vapor é importante para a vida de muitos animais das florestas tropicais. Por isso, são fundamentais, olha aqui, a preservação dessas árvores. Elas têm um papel muito importante na natureza, dentro desse processo, tá? A preservação das florestas e a recuperação das áreas nas quais elas foram destruídas, tá? Página 285. E aí, professora, por que será que o ambiente da floresta ele é mais úmido? Vamos ver? Ah, então no ar há vapor de água, mas nós não vemos? Isso mesmo, há vapor de água.
Mas se prestarmos atenção, percebemos a umidade do ar, tá? Você já reparou que ao passearmos em uma mata, nós sentimos que o ar da mata ele é mais fresco? Porque ali o ar é mais úmido, está relacionado ao vapor, esse processo de vaporização. Ele é mais fresco, sabe o que é? É o vapor de água que existe naquele local, por isso que o ambiente é mais gostoso, mais fresquinho. Aqui a Tereza. Quando há muito vapor de água no ar, dizemos que o ar está úmido, é que nós observamos nos telejornais, né, quando eles vão fazer a previsão do tempo. Dizemos que o ar está, quando não há muita umidade, nós dizemos que o ar está seco, tá? Olha, o Luan observou. Então, os meteorologistas descobrem a umidade do ar pela quantidade de vapor de água presente na atmosfera. Sim, é pela quantidade de água, né? De vapor de água presente na atmosfera. Viu que informação importante? Ainda na página 285, nós vamos para o Você é o Cientista 3. Hoje nós estamos cheios de experimentos. Eu trouxe aqui 2 flores. Vocês devem estar se perguntando por que, professora, que hoje você trouxe 2 flores e uma flor está azul. É muito difícil ver flor azul, professora. Deixa eu contar um segredo para vocês. Essa flor aqui, ela não nasceu azul. Eu fiz um experimento da página 285 que transformou essa flor em uma flor azul. Olha que interessante. Eu peguei uma rosa branca, tá? Ela estava aqui na água, tá? Vocês observam que a nossa água ela é transparente, ela não tem cor, tá? E eu peguei um corante alimentício. Isso mesmo, aquele corante que em casa aí a mamãe, a vovó, a titia usa para fazer o bolo. E eu coloquei nessa água um pouco do corante alimentício, dissolvi o corante na água, eu escolhi a cor azul, tá? Porque eu gosto de azul. E eu observei, deixei minha rosa guardadinha lá alguns dias. E eu fui observando que a minha rosa, que era branca, ela começou a ficar azul. Mas, professora, como? Só colocando na água? A água colorida? Sim. E agora nós vamos ver por qual parte da planta essa água foi subindo até chegar nas pétalas para deixar ela assim, linda, nessa cor azul. Ah, eu escutei alguém falando aí as partes da planta. Será que é pelo caule, pela raiz, que a minha flor ficou azul? Se você quiser fazer esse experimento na sua casa, é bem divertido essa observação, tá? Aí depois conta para os coleguinhas, tira foto, mostra para sua professora. O que você observou? Página 285. As pétalas das flores mudam de cor, de acordo com o corante utilizado. Poderia ter colocado amarelo, verde, vermelho, rosa, tá? Exercício 2. Por que isso aconteceu? Olha só. Isso ocorre porque a planta, ela absorve a solução do recipiente de vidro. Por isso que é importante colocar água nas plantinhas, para ela absorver as plantas, absorver a água e não morrer. Essa solução é transportada do caule até as folhas, as pétalas, no meu caso, tá? Essa solução foi transportada pelo caule, ó. Se vocês quiserem observar, o caule ficou bem azulzinho, ó, a parte de baixo aqui, ó. Vamos em frente? Página 286 do nosso material, o ciclo da água na natureza. Você observou no terrário fechado que a água do solo e das plantas, ela evapora.
formando gotinhas de água nas paredes do vidro e no plástico. Essas gotinhas podem cair de volta na superfície, como se fosse chuva, tá? Com o calor, essa água que caiu evapora novamente e tudo recomeça o ciclo de novo. Você sabe como que é que isso ocorre na natureza? Sabe, né? A água da terra, gente, ela está sempre em transformação, tá? Mudando constantemente de estado. Olha, lembra lá da aula passada. Essas transformações contínuas são chamadas de ciclo da água. Veja a ilustração abaixo para entender como esse ciclo acontece. Tem os rios, os lagos, né? Vem a luz do sol, essa água evapora, ela se condensa, né? E depois ela cai de novo na forma de chuva. Além do vapor, tem também o que nós aprendemos, o processo de transpiração das plantas. É um ciclo. Olha aqui a imagem, tá? Dá bem para ver, né? Página 286. Olha o ciclo da água aqui, ó. Vem a luz solar, o calor que chega até ao ambiente, né, natural. E a água, né, a água e o processo de transpiração também das plantas, por isso que as árvores são importantes, evapora, essa água se evapora, chegando até as nuvens, no processo de condensação. Isso ocorre com a precipitação, que ela volta de novo para o ambiente onde ela estava na natureza, em forma do quê? Isso, de chuva, tá? Aqui só uma explicação para esclarecer melhor essas palavrinhas. Condensação é a passagem de uma substância do estado gasoso para o líquido, tá? Evaporação é a passagem de uma substância do estado líquido para o gasoso, tá? Precipitação é qualquer forma de queda de água. Olha aqui o número 4 da página 286. A partir da atmosfera, incluindo a chuva, a neve também e até os granizos, tá? E a transpiração, que é a perda de água pelas plantas, que nós vimos no terrário, tá? Na forma de vapor. Nossa, quanta informação interessante nessa aula de hoje, hein? Página 286. O calor do sol evapora a água dos rios, mares, lagos e promove a transpiração das plantas. Esse vapor de água sobe para a atmosfera. Lembra que lá o ambiente é mais frio? O vapor se resfria quando entra em contato com o ar mais frio da atmosfera, originando muitas gotinhas de água. Essas minúsculas gotas formam o quê? As nuvens. E quando muitas gotinhas se unem, elas caem na forma de chuva, tá bom? Quando o sol volta a brilhar, tudo acontece novamente. O ciclo da água é como um movimento de vai e vem. E nele a água evapora, se condensa, formando nuvens. E depois se precipita na forma de chuva, para onde começou tudo novamente. Aqui, ó, a nossa ilustração. Página 287, você pode elaborar um textinho explicando o ciclo da água na natureza. Faz com calma, pensa em tudo que você ouviu na aula de hoje. E nós trouxemos aqui uma sugestão, você pode escrever com as suas palavras, tá? A água evapora do solo, das plantas, dos rios e dos mares, formando as nuvens. Após esse processo, as nuvens se precipitam, devolvendo a superfície do planeta a água na forma líquida, que pode ser em forma de chuva, né, de granizo ou neve. É apenas uma sugestão. Isso que você aprendeu, você pode escrever com as suas palavrinhas. Tenho certeza que você conseguirá. Da página 287.
Agora vamos para a página 288, tá? O terrário, quando bem feito e cuidado, ele pode durar anos, crianças. Se você cuidar direitinho, ele dura, ó, tempão. Mas quais os cuidados que devem ser tomados durante a sua montagem e durante o processo de conservação? Olha lá, nós trouxemos alguns. Não colocar água em excesso. Sabe por quê? Porque senão a raiz das plantinhas apodrecem com muita água e as plantinhas vão morrer, tá? Outro, não expor o terrário à luz solar direto, onde pega muito sol, isso prejudica, tá? Outra dica importante, vedar bem o vidro, tá? Tampa com plástico bonitinho para evitar a troca de gases do terrário com a atmosfera e da atmosfera, tá? Estes são os cuidados para a duração do seu terrário. Página 288 tem uma ilustração, o exercício 2. Pega lá o lápis vermelho e o lápis azul. Vamos fazer juntos? Com setas vermelhas, você vai indicar o caminho da água que evapora, ou seja, da água quando vira vapor. E com o lápis azul, você vai colocar setinhas, indicando o caminho da água que precipita, tá? Que ela retorna ao solo. Lembra? Olha aqui as setinhas vermelhas, indicando aqui, ó, que a água evapora. Faz aí as setinhas. E as setinhas azuis explicando que ela se precipita. Ela retorna ao solo. Fácil, né? Ainda na página 288, exercício 3. Nós vamos precisar do lápis amarelo, vermelho e azul. Vamos pintar de amarelo o local em que a água está sendo absorvida. Aqui, ó. Olha uma plantinha aqui. Qual parte que a água vai ser absorvida dessa planta? Muito bem, pelas raízes. E agora, qual parte da planta por onde a água é absorvida, transportada? Lembra da experiência da rosa? O caule nós vamos pintar de vermelho. E de azul, a parte da planta em que a perda de água por meio da transpiração, que são as folhas, tá? E absorver, gente, é um ato de um ser vivo adquirir uma substância, tá? Do meio. Então, pintou bonitinho, pode pintar com calma, se não der tempo, você assiste a videoaula de novo. Página 289, nós vamos responder uma cruzadinha com tudo isso que nós aprendemos na aula de hoje, tá? Vamos ler as frases e completar. O que vocês acham que é a camada de ar que fica ao redor do planeta Terra? Lembra lá? Atmosfera. E o que é o processo pelo qual a água evapora através das folhas de uma planta? Eu escutei aí, hein? A transpiração. O vapor é a água em estado gasoso. O cubo de gelo está no estado sólido. Muito bem. Ainda na página 290, exercício 5. O quê? Da página 289, perdão, página 289. É um instrumento usado para verificar a direção dos ventos. Está lá nas primeiras páginas, quando nós iniciamos o conteúdo de ciências, tem o desenho aí no seu material. É a biruta que ela indica a direção do vento. O que é um instrumento usado para medir a temperatura? Alguns têm em casa aí, né? O termômetro. É um mini jardim que imita o ambiente natural. Tá fácil, né? É o terrário, professora. O que? São formadas por gotinhas de água e cristais de gelo. As nuvens. E o tempo é a condição da atmosfera
num determinado momento. Aí vem da meteorologia, né? O tempo meteorológico. E 10, a água que sai da torneira está no estado líquido. Aqui na cruzadinha, tá? São as respostas dos exercícios que nós fizemos, da primeira pergunta, atmosfera, é só para vocês colocarem no lugar certinho. Transpiração, água no estado gasoso, no estado sólido, a biruta que vê a direção dos ventos, o termômetro que mede a temperatura, o terrário, o ambiente natural, as nuvens se formam por gotículas de água, o tempo meteorológico, aí, e aqui líquido, bom? Agora, na página 282, nós vamos ver um pouquinho sobre a dengue. Olha aqui, ó. Quem já viu esse mosquito, hein? Alguém arrisca falar qual que é o nome desse mosquito? Esse mosquito é o Aedes aegypti, né? Olha só. Quando o clima está quente e úmido, as doenças tropicais tornam-se mais comuns. A professora Mônica está falando para os aluninhos. Página 288, a unidade 4. A dengue é um tipo de doença tropical. Aqui a Vitória. Como essa doença é transmitida? Aqui a Tereza. Quem causa dengue, professora? E aqui o Luan. O que devemos fazer para não ficar doente? Aí a professora vai falar nessas aulas. Nós vamos observar todas essas questões, né? Você já ouviu falar sobre a dengue? Já, né? Todos nós. Na época de calor a gente escuta falar tanto. Olha, a dengue é uma doença transmitida por um mosquito chamado Aedes aegypti, tá? Olha aqui o desenho dele. Ele é pequeno, menor do que um pernilongo comum, tem listas brancas no corpo e nas patas, tá? A transmissão se dá pela fêmea, tá, desse mosquito, que ela precisa de sangue para se alimentar e para amadurecer os seus ovos, tá? E nisso ela pica as pessoas. Quando ela pica uma pessoa infectada, ela fica com o vírus causador da doença, tá? E é onde transmite para outras pessoas, ok? Página 293. Olha aí o mosquito, ó. O mosquito da dengue voa abaixo, tá? E assim ele costuma picar as partes do corpo como pés, tornozelos, pernas, tá? A vítima não sente essa picada, sabia? Porque o mosquito libera uma substância que anestesia o local e nós não sentimos quando levamos a picada por esse inseto. Ainda na página 283, está falando sobre o ciclo, 293, o ciclo desse mosquito, ó, o ciclo de vida. Do ovo à fase adulta, dura em média de 7 a 10 dias. Quanto maior a temperatura do ambiente, mais rápido será o ciclo, favorecendo assim a contaminação de um número maior de pessoas. Os ovos do mosquito transmissor são postos nas paredes de recipientes. Por isso é muito importante a gente não deixar lixeiras abertas, garrafas para cima, tá? Tampar tudo direitinho, porque uma tampinha ela pode acumular um mosquitinho da dengue, tá? E aqui, ó, observem que é o ciclo de vida do mosquito. Ovos, larva, pupa e o mosquitinho na fase adulta. Página 294, a prevenção da dengue cabe a todos nós, tá? Fazermos essa prevenção. Por quê? Porque nós temos que combater a proliferação do mosquito transmissor, gente. Dengue pode matar, tá? Portanto, é preciso impedir que a água acumule nesses locais, tá? Então, lava bem os utensílios, os potinhos dos animais, do cachorrinho, tá? Aqui na página 293, do material de vocês, vocês podem observar que tem algumas indicações que nós devemos fazer para não deixar esse mosquito transmitir essa doença, tá? Como o que, professora? Colocar areia na borda dos vasinhos, tampar o saco plástico, tá? Não deixar recipientes abertos, como a caixa d'água, deixar sempre fechada. Você pode ler com calma cada uma dessas instruções.
mas muitas delas nós já fazemos, não é, professora? Porque ninguém quer pegar dengue, né? Página 294, nós vamos pegar o lápis vermelho, o lápis verde, o azul e o laranja. E nós vamos pintar no texto algumas informações, páginas 293 e 294. Nós vamos pintar de vermelho a forma de transmissão da dengue. Vamos lá no comecinho, ó. No segundo parágrafo, a transmissão da dengue se dá pela picada deste mosquito. Com o lápis verde, nós vamos pintar a característica do mosquito. Lá no comecinho, olha, esse pequeno mosquito é menor do que um pernilongo comum e ele tem listas brancas no corpo e nas patas. De azul, a duração do ciclo de vida dele, ó, lá embaixo onde começa o ciclo de vida. Tá falando, ó, do ovo à fase adulta, dura em média de 7 a 10 dias, tá? Se você ler o texto primeiro, você vai encontrar com mais facilidade. E de laranja, a prevenção da doença, tá? Opa, deixa eu voltar. Assim, a melhor forma de evitar a dengue é a prevenção. Isso se faz combatendo a proliferação do mosquito transmissor. Lê com calma esse texto, entende, tá? Direitinho para depois grifar de acordo com a indicação. Tarefinhas, página 290 e 291, você vai ler este textinho e responder essas questões, fazer um desenho das formas de se proteger sobre os raios elétricos que está falando nesse texto, tá? É o entender o texto. Tem um joguinho que é opcional, se você quiser jogar com o irmãozinho, com os pais, tá? Do anexo 2 da apostila, na página 295. Tá? Tem também mais uma tarefinha que é a página 96. Você vai lá no finalzinho do anexo de ciências, recorta esse anexo e você vai colar cada figurinha no quadradinho indicado, tá? Então vamos lá para a nossa retomada. Vocês vão assistir a videoaula com calma, fazer os exercícios 5 e 6 das páginas 290 a 291. Se você quiser jogar, da página 295, o que eu acabei de falar, o anexo, fazer os exercícios 1 e 2 da página 296, tá? Tira uma foto, envia para sua professora. Uma ótima aula, até a próxima e muito obrigada!